Continuamos a nossa Semana Maior e assim, mais um serãozinho e um ensinamento na mesma linha, com o mesmo estilo, com o mesmo ritmo do de ontem. Ontem com o fogo, hoje com a água. Ontem fogo, luz, hoje água, vida. E o ritmo são estes três momentos. Primeiro, a água, no caso de hoje, a água como símbolo batismal. A água na longa tradição bíblica, na linguagem bíblica, assim um sobrevoar pela Escritura. E em terceiro lugar, de que maneira se declina, se conjuga esta água e a sede nos últimos dias de Jesus. Vai ser assim o ritmo da conversa. Vamos ao princípio, ao primeiro ponto, da água como símbolo batismal. É o óbvio, né? É o símbolo óbvio. Pode não ser tão óbvio, por exemplo, o símbolo que vamos estar a aprofundar amanhã, a veste, né? Pode não ser o primeiro que nos lembramos, o fogo, mas a água, se a gente pergunta, símbolos do batismo, a água, esse sai-nos logo, né? E depois a gente pergunta porquê, e a pergunta é a de sempre, que é símbolo de purificação. Que é uma resposta, claro, eu tenho que dizer, pedagogicamente tenho que dizer, é uma resposta correta, mas é tão pobrezinha, é tão fraquinha, que quase nem parece correta. É pobrezinha. E já vamos ver porquê. Porque é uma purificação tão radical que merece outro nome. É só por isso. Não é porque não seja uma purificação, mas é uma purificação tão absoluta, tão radical, que merece outro nome. Para não ficar purificação, parece quase uma lavagem. Então, a verdade é que a própria palavra baptismo é uma palavra grega, que era a grande língua falada no Império Romano no tempo da Igreja Primitiva. O grego é a língua em que foram escritos originalmente todos os escritos do Novo Testamento, Evangelhos, Cartas de Paulo, Apocalipse, tudo. Baptismo é uma palavra que significa, traduzida para o português, mergulho, submersão, imersão. Aí significa o verbo baptizo. Baptizo é mergulhar ou submergir. Por isso, o nome já aponta para aí. E no princípio nós temos muitos relatos da Igreja Primitiva, de batismo da Igreja Primitiva. Temos que nos lembrar, quando falamos nas igrejas ou nas comunidades primitivas, estamos a falar de verdadeiramente comunidades, pessoas. Não havia edifícios igreja. Isso ainda demorou uns séculos a acontecer. As igrejas eram uma realidade doméstica, reuniam-se nas casas uns dos outros. As igrejas, as comunidades, a igreja de Corinto, a igreja de Filipos, a igreja de Éfeso, não eram edifícios, eram comunidades. Hoje continuam a não ser edifícios, continuam a ser comunidades, apesar da gente se confundir e chamar igreja à casa. Mas o nome, se nós falássemos mesmo assim a sério, devíamos sempre dizer a casa da igreja, a casa da igreja. Porque é isso que é, aquele edifício ali ao lado, ou este, né? Nós estamos na casa da igreja. Nós não vamos à igreja. A igreja vem à casa da igreja. E é a casa comum desta igreja, uma vez que as igrejas vão crescendo, e eu duvido que alguém aqui tenha uma casa que dê para acolher esta igreja toda, que nós somos, né? Então nós vimos à casa da igreja. Estas igrejas reuniam-se, nós temos vários relatos de igrejas das primeiras gerações cristãs, em que o batismo se fazia em águas correntes, se fazia em correntes de água, porque esse é o símbolo da água viva de maneira muito particular. Depois começam a fazer também em algumas pequenas fontes, começam até em algumas casas da igreja, não é? Casas domésticas da igreja, começam a ter as fontes batismais, e começa a haver cada vez mais depois a preocupação, quando começa a haver alguma possibilidade económica, quando começa a haver alguma estabilidade, em construir os batistérios, em construir o lugar onde o batismo de facto se celebrava com toda a ritualidade e com toda a beleza estética e simbólica. E isto acontecia de maneira muito, muito particular, como descida para a água e subida da água. Descida e levantamento, com a simbologia de morrer e renascer. E quando falamos do batismo, antes de ir mesmo à maneira como o celebravam, e à maneira como se celebra ainda, onde se pode fazer assim, quando falamos do batismo, não estamos a falar do sacramento da... Se ontem vos dizia, um dos nomes deste sacramento era o sacramento da iluminação, associado ao fogo, luz. Outro nome do sacramento do batismo, desde as origens, do sacramento do mergulho, é o sacramento da regeneração. Regeneração.
Quer dizer regerado. Gerado de novo, novo nascimento. Por isso é que eu vos dizia, é uma purificação deste calibre. Isto é muito mais do que uma limpeza, isto é muito mais do que uma lavagem, isto é muito mais do que passar da impureza à pureza. É passar da morte à vida, é passar de uma vida anterior a uma vida posterior. É uma regeneração, ser gerado de novo, um novo nascimento. Por isso, imagina que, por exemplo, eu na Guiné-Bissau já dei aulas de sacramentologia lá no Instituto Teológico. E era uma pergunta típica quando eu começava a falar de sacramento de batismo, que era, todos nós sabemos que na igreja existe um sacramento que é o sacramento do perdão por excelência. Qual é? E todos, confissão, todos, sacramento da reconciliação. Depois reprova. Não sei se já vinquei bem a ideia. O sacramento do perdão na igreja é o batismo. Esse é que é o sacramento do perdão. É muito curioso que ainda hoje, por acaso aconteceu eu hoje celebrar a Eucaristia. E aconteceu a mais do que um até, não é? Aqui. E na oração de hoje... não era na oração de hoje, era no prefácio, era o que estava lá. Foi o que deixaste de ontem, acho eu. Ou quem lá foi. No prefácio, o último prefácio da Quaresma... fala do sacramento da reconciliação e diz: por grande amor tu nos batizaste, e deste à tua igreja uma segunda tábua de salvação para experimentarmos o perdão. E este é o sacramento da reconciliação, como segunda tábua de salvação. Esta é a imagem, esta é uma imagem que vem de Tertuliano, lá um autor da igreja primitiva. A segunda tábua de salvação. O sacramento do perdão na igreja é o batismo. Porquê é que nós não temos isto muito claro? Porque nos começamos a batizar todos criança. E então nós como que espiritualizámos um bocadinho a questão do pecado e ficou aquela paupérrima linguagem, infantil linguagem de lava o pecado original, lava a mancha do pecado original. Ora, o pecado original nunca nos afetou assim muito também, quer dizer, nunca ninguém se confessou de pecado original, é isso que eu quero dizer. Quero-me confessar de pecado original. Não é? Mas quão original foi? É que é muito difícil ser original no pecado. Muito difícil, está tudo muito já ensaiado. Por isso, e nós ficamos assim com uma pseudo-catequese em relação ao perdão do pecado no batismo, como limpeza da mancha do pecado original, depois tudo muito mal aprofundado, muito mal amanhado, uma catequese assim bastante pobrezinha, e então nós perdemos a noção do batismo como sacramento do perdão. Porque mesmo isto do pecado original, quer dizer, nós já acreditamos mais nisso do que agora. Nós agora tornámos a infância tão mítica, não é? O melhor do mundo são as crianças, não é? Que depois nós vamos, coitadinho, então que mal é que fez? Que perdão é que há aqui, coitadinho, não é? Nós é assim, não é? Então, isto depois não encaixa muito. É claro que, quando o batismo era quase exclusivamente um sacramento celebrado por adultos, estou a falar da igreja primitiva, quase exclusivamente celebrado por adultos, dentro e depois, e como selo, confirmação comunitária e sacramental da graça de Deus, como selo e confirmação de um processo de conversão profundo, onde acontecia, por exemplo, isto: inúmeras profissões não eram aceitas ao batismo. Inúmeras profissões eram impeditivas para que alguém começasse o catecumenado. Se alguém era, por exemplo, professor, não podia ser catecúmeno. Aqui, quantos já podem se levantar e sair? Certeza. Né? Não podia começar o catecumenado. Se queria começar o catecumenado, estou a lembrar, por exemplo, das catequeses de São João Crisóstomo, se quer começar o catecumenado e é professor, né? É mestre, ou abandona a profissão, ou abandona o catecumenado. Não há hipótese. Porquê, professora, mestra? Porque tinha que ensinar os mitos pagãos, os mitos e a cultura e a tradição, as divindades romanas, e era por causa disso. Então, não podia ser ou ator ou atriz, pelo mesmo motivo, porque as representações eram de peças consideradas idolátricas, ou prostituta, ou dono de bordel ou de prostíbulo, ou soldado, ou bruxo ou bruxa. Só estou a citar. E mais, ou seja, reparem, quando estamos a falar de batismo, estamos a falar de facto de algo que
implicava uma mudança de vida, e podia ser uma mudança, era sempre uma mudança profundamente radical, a não ser naqueles que não fossem verdadeiros, mas era um bocadinho difícil quando estamos a falar em contextos comunitários e em alguns contextos sociais em que o cristianismo era perseguido, não era bem acolhido, não estava de moda ser cristão, não era natural ser cristão, dificilmente se nascia cristão nas primeiras gerações. Então estamos a falar de um universo bastante diferente. Há algo de muito curioso. Em toda a história dos primeiros 2 séculos do cristianismo, nós temos inúmeros relatos não cristãos, de governadores romanos, de informações para tribunos romanos, coisas dessas. Temos inúmeros relatos de comunidades cristãs ou alguns cristãos a serem perseguidos e maltratados. Nós não temos nenhum relato, em que alguma comunidade ou cristãos sejam acusados de ser violentos, de se vingarem, de fazerem injustiça pelas próprias mãos. Ou seja, há claramente algo de profundamente diferente e de novo neste movimento quando surge. Depois a gente também se estragou um bocadinho pelo caminho, não é? Nós não, mas de Espanha para lá foi uma miséria, não é? E da fronteira para lá. Mas há algo de profundamente original neste movimento quando surge de uma não-violência, de uma capacidade de exercer na prática o específico cristão, que era dar a outra face e amar o inimigo. Os primeiros cristãos parece que tinham isto muito claro, que não há nada de mais cristão do que amar os inimigos. Nada. Que é mais cristão isso ainda do que a fé na Santíssima Trindade. Deixa-me dizer esta blasfémia. Isto é quase uma heresia que eu disse, mas assim como assim estamos aqui poucos. Né? Mas que é mais definitivamente cristão. É mais indesmentivelmente cristão. O amor aos inimigos. E tomar a iniciativa da reconciliação. E pagar o mal com o bem. Ou seja, pôr em prática o sermão da montanha. Do que a fé nos dogmas cristãos por si só. E então há algo de não moda nisto. E eu estou a sublinhar um bocadinho este aspecto para nos darmos conta que quando falamos de regeneração batismal ou de conversão batismal, na gênese do batismo, estamos a falar de facto de conversões sérias, de mudanças de vida sérias, de novo nascimento. E estamos a falar de deixar a vida segundo o homem velho e renascer segundo o homem novo, que é Jesus de Nazaré ressuscitado. A mística e a força, a potência que está dentro do movimento batismal é esta potência. Quando eu falo em regeneração, é disto que eu estou a falar. Então, quando entramos aí pelo universo do batismo nas primeiras comunidades, nas primeiras gerações cristãs, estamos assim neste universo. É o grande sacramento do perdão. Ou seja, a tua vida antiga morre aqui. Morre. E agora começas uma vida nova. Um adulto que vai celebrar o seu batismo, que é catecúmeno e vai celebrar o seu batismo, pode já ter feito as tropelias todas que vocês imaginarem. Todas. Não se confessa antes do batismo. Não há confissão antes do batismo. Compreendem? Não há. Não é, olha, depois da vida que viveste, se calhar é melhor confessavas-te e depois então para te batizares mais limpinho. Não. O sacramento do perdão é o batismo. Não há nenhum outro antes. Nem há nenhum outro que prepare para ele. O sacramento do perdão é o batismo. Eu já conheci um padre no Alentejo que com 3 catecúmenos marcou confissões no dia anterior. Marcou confissões, confessou-os primeiro, deu-os a absolvição, ou seja, celebrou um sacramento com eles antes do batismo. No que toca à água, qual é a força do rito do batismo? Em alguns batistérios, por exemplo, e é melhor não puxar pela corda dos batistérios, mas em alguns batistérios, coisas tão lindas, não é? Cartaz não há problema. Fica fora de mão. Fica fora de mão. É. E Florença. Em alguns batistérios nós temos, em muitos deles, 3 escadinhas de um lado, 3 escadinhas do outro, não é? O 3, o tríptico, o símbolo da Santíssima Trindade. E deste lado se desce
desce-se para a água, tira-se a roupa, fica-se com o mínimo necessário, tira-se a roupa, deixa-se fora, deixa-se para a água e há baptismo, há submersão, imersão completa. Não está ninguém ao colo, não é? Estamos a falar de adultos, e não é umas gotinhas de água aqui no cocoruto da cabeça, não é? E mesmo assim chora, faz parte das crianças. E já tive um de 4 anos que me deu um pontapé. É aquela idade em que eles ainda não sabem o que estão a fazer, mas já podem dar pontapés. Depois há o Martin, que é outro. Quem é da comunidade e se lembra do batismo do Martin, é que estamos a batizar e ele dizer não! A gritar não! E então estamos a falar de adulto que submerge, descendo para a água, descendo ad inferos, em latim, que depois dá em português aos infernos, descendo ao mais baixo, descendo ao fundo, descendo à mínima condição, se submerge inteiramente na água. Lá está o presbítero, ou, normalmente na igreja primitiva, o bispo, estava lá, que colocava a sua mão sobre a cabeça, lá dentro da água, e então ele submergia-se inteiro. Isto é símbolo, é simples, é muito engraçado, é simples, mas eu vou contar o que é que uma vez me aconteceu em Santarém. Eu a fazer uma catequese batismal, tal, e eu pergunto, isto é símbolo de quê? E era só adultos. E eles, purificação, limpeza da alma. Eu só, é toda a gente muito espiritual. E estava lá um miúdo, assim pequenito, estava no canto, não estava a ligar nenhuma que estávamos a dizer. E estava a desenhar e não sei o que mais. E eu perguntei-lhe a ele, olha, uma pessoa desta assim, vai para a água tal, isto quer dizer o quê? E ele, morre. É exatamente isso, é preciso ser simples, não espiritualizar demais, é morrer, é esse o sinal. É morrer nas águas mortas, morrer. É despir o homem velho, a velha maneira de viver, e afogá-lo, matá-lo. Porque é o que acontece quando a gente vai para debaixo da água e fica lá. Morre, a sério. Tentem. E depois de morrer o homem velho, então, levanta-se e nasce das águas, ao rebentar das águas, para um novo nascimento, uma regeneração, um novo nascimento. Por isso, o recém-batizado chama-se neófito. É a palavra grega, né? Quer dizer, depois é tudo aliterado ou transliterado para o português, mas esta palavra neófito, neofeto, né? O novo recém-nascido, é o que quer dizer traduzido para o português, o neófito, o recém-nascido. Então, depois de descer das águas e mergulhar-se, morrer, afogar o homem velho nas águas, então levanta-se, é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o bispo ou o presbítero faz a oração, e ele sobe pelo outro lado, não pelo mesmo, sobe pelo outro lado, sobe as 3 escadas, como um recém-nascido. E por isso a primeira coisa que lhe é feita é exatamente a mesma que era feita, e é feita ao recém-nascido, que é todo untado, é todo cuidado, é todo ungido com o óleo, que era outro símbolo batismal, que nós não vamos aprofundar, mas seria o outro grande símbolo batismal. É todo untado, ungido, e depois então é revestido com uma veste nova, uma túnica nova, veremos amanhã. Este descer até à morte e subir vivo. Descer para abandonar, sepultar, né? Era muitas vezes chamada as águas como o sepulcro líquido. O sepulcro líquido. Sepultar o homem velho e depois o sepulcro abre-se e renascer no homem novo, que é Jesus ressuscitado. Esta é a simbólica da água. Por isso estão a ver, a água tem a tonalidade de purificação no batismo. Sim, tem. Claro que tem. Significa lavagem, purificação, passagem para a pureza. Sim. Mas é tão mais do que isso. É tão mais radical do que isso. É uma purificação de radicalidade tão absoluta, de novo nascimento, né? De quase nova identidade. Que dizer purificação até parece pouco, não é? Percebem o que é que eu quero dizer? É só por isso. De tal maneira esta conversão, esta regeneração era poderosa, que era comum, e em alguns lugares ainda se faz, que o recém-batizado recebia um nome novo. Porque é uma pessoa nova. Muitas vezes no livro dos eleitos, que nós assinamos também, no livro dos eleitos, eles escreviam no princípio do tempo da eleição, da quarentena, os eleitos escreviam pela primeira vez o seu nome novo. Então há toda uma quantidade de sinaléticas, de simbologias para manifestar este novo nascimento, esta geração.
Então, esta é a simbólica, assim, muito, muito tenuemente abordada das águas no rito batismal, no universo do sacramento do batismo. Claro. Agora vamos ver de onde é que isto vem na tradição bíblica, porque se assim é no batismo, é porque tem um lastro de tradição, de linguagem bíblica muito anterior e muito poderoso. Então vamos aí fazer esse sobrevoar. Olha, agora estou a ver aqui uma ligação gira, vão ver. Vamos fazer aqui um sobrevoar nas Escrituras, que começa na primeira página dizendo que o Espírito sobrevoava as águas. De facto, a primeira frase da Bíblia mete água logo. Primeira frase da Bíblia. Quando Deus criou o céu e a terra, o Espírito... No princípio criou Deus o céu e a terra. O Espírito, a ruach, quer dizer, a brisa, o alento, o sopro, o hálito divino, sobrevoava a superfície das águas. Sobrevoava a superfície das águas. E isto não é lindo, isto é caótico. Para nós as águas é quase poesia, não é? E nós, um povo de marinheiros, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Mas as águas aqui são o caos. As águas são caóticas. Por isso é que o Espírito sobrevoa as águas e então vai começar a passar de caos ao contrário, em grego, o contrário de caos é cosmos. Da desordem à ordem, da confusão à criação. Do imundo ao mundo. Esta é a passagem que vai acontecer. Porque o Espírito paira sobre as águas. E eu ontem disse-vos que a primeira obra da criação, não é? O primeiro ato criador é a luz, não é? Acender a criação. E qual é a obra do segundo dia do poema criador? No segundo dia é separar as águas de cima das águas de baixo, pôr um firmamento no meio. Isto só se entende dentro da cosmologia hebraica do tempo, em que não imaginavam a Terra redonda, imaginavam de facto que havia o firmamento, que era isto aqui onde nós vivemos, e inalamos, e depois há águas para cima e há águas para baixo. As águas para cima que dão vida, porque se caem do céu e as águas para baixo que matam, como porque é do mar. Não dá para beber, não dá para plantar. Não. Por isso, a obra do segundo dia é separar as águas de cima das águas de baixo. Vamos aqui ordenar as águas, porque há águas diferentes. Há águas de uma coisa e há águas de outra coisa. E vamos ver que isto na Escritura vai pegar, vai fazer tradição. E depois, no terceiro dia, o que é que Deus faz? Muita água dá trabalho. No terceiro dia, a obra do terceiro dia é... Bom, agora está aqui esta água toda. Vou juntar as águas todas num sítio... Viram? Deus sofre da coluna, tá? Juntar as águas todas num sítio para libertar terra. Para libertar terra. Para que depois, então, começam a surgir os verdes. Libertados já desta água, que foi toda juntada num sítio só. E a esta água Deus deu o nome mar. Por aqui começa a ser contada esta história, para que houvesse separação entre as águas de baixo, todas juntas, para dar espaço à terra, e à terra que depois vai ter uma aliança com as águas de cima. No segundo relato, isto é o primeiro relato da criação, aquele do poema dos 7 dias. Mas depois há um segundo relato da criação, diferente, até é de outra época e tudo, que é aquele em que Deus molda o ser humano do barro da terra, não é? Veremos isso amanhã, porque é a segunda profissão dada na Bíblia a Deus, é ser assim um artesão. Como é que se diz? Não é ceramista, é como? Oleiro, exatamente. A segunda profissão de Deus na Bíblia é oleiro. Sabem qual é a primeira? Tem que vir amanhã. Amanhã vou dizer qual é a primeira e a terceira. Mas é só amanhã. Então, este Deus oleiro, esse é o segundo relato da criação, que começa dizendo que Deus, começa assim, quando Deus quis começar a criação, Deus fez um jardim, já denunciei a primeira, né? Deus fez um jardim e nesse jardim fez brotar a nascente de um rio para regar o jardim, e esse rio abria-se em 4 braços de grandes rios,
o Fisson, o Guion, o Tigre e o Eufrates. Assim, Fisson, Guion, Tigre e Eufrates. Acho que todos conhecemos o Tigre e o Eufrates, o Fisson e o Guion ainda... É muito bonita a maneira como a Escritura conta esta história da criação, dizendo que nós só conseguimos deitar o olho a metade. É isso que nós dizemos, por exemplo, no Credo, não é? Deus criador das coisas visíveis e invisíveis. Quer dizer, há tanto de invisível na criação. Há tanto de invisível no plano e no amor de Deus ainda por nós. Então é bonita a maneira como a Escritura conta isto, dizendo que, bom, isto tudo o que Deus faz por nós, isto, olha, é como 4 grandes rios, 4 só vejo 2. Mas os outros 2 estão aí a correr e estão aí a irrigar também, apesar de nós não sabermos onde fica, ou que sejam o Fisson e o Guion. E vamos achando que conhecendo o Tigre e o Eufrates já conhecemos tudo, né? Mas o amor de Deus ultrapassa, o plano criador de Deus vai além. Não é engraçada a maneira como a Bíblia conta estas coisas. A primeira grande história bíblica com água, que nós podemos dizer assim, bom, isto é uma história que mete aqui água a valer mesmo. A primeira grande história bíblica com água, evidentemente, está lá nos primeiros capítulos do livro do Gênesis. O primeiro livro é a história do Noé. Que é uma das personagens bíblicas mais citadas, mais usadas por alguns pregadores. Qualquer coisa que dizem, não é? Não é? Temos um confrade assim, não nesta comunidade, mas temos um confrade. Cada frase diz, não é? Não é? Ele gosta muito dessa personagem. E então, esta grande história bíblica, esta catequese de nova criação, de regeneração, em que os céus se abrem e há uma nova criação. A criação antiga é uma linguagem depois que vai ser pegada no batismo. Por isso, nós encontramos em inúmeros batistérios alusões pictóricas, iconográficas, desta grande história de Noé. Porque é a história de a água na qual acontece a morte, o sepultamento, e na qual acontece o princípio novo, uma regeneração. É uma grande história. Não é um facto, ou seja, nunca aconteceu aquilo, não é? Aquilo é uma catequese sobre o fim do mundo. O fim do mundo, não é? O fim do mundo, o descanso do mundo, o 7º dia, o dia do descanso. Descanso em hebraico diz-se Noé. É isso que a palavra Noé quer dizer, não é o nome de um senhor, é a palavra descanso, não é? Então, a plenitude do mundo é o mundo onde possamos estar, toda a criação inteira tem, toda, dentro de um bar, todos no mesmo sítio, durante 40 dias e saem todos vivos. Este é o sonho do mundo. A Arca de Noé é uma imagem belíssima, uma metáfora belíssima do fim que Deus quer para o mundo. O fim do mundo, a finalidade da criação é esta. Leões e impalas e tigres e gazelas e raposas e galinhas e pais e filhos e sogras e noras, todos 40 dias e 40 noites no mesmo sítio, e sai toda a gente e sai toda a criação viva e multiplicada. Este é o fim do mundo, mas para isso é preciso uma regeneração, é preciso um tempo novo, é preciso um dilúvio de nova criação, não é? Mas é muito engraçado perceber o que é que as metáforas bíblicas querem dizer para saltarmos do nível da história da catequese do 2º volume, não é? Um outro lugar da água na tradição bíblica e como aparece nas escrituras Antigo Testamento e Novo Testamento é a água como purificação. E purificação exterior. Aqui sim, purificação naquele sentido que eu dizia há bocadinho. Muito mais circunstanciado. Que é a água das abluções. As abluções rituais, a purificação, as lavagens. Por exemplo, quando há algum contacto com uma mulher menstruada, por exemplo, ou quando há algum contacto com um cadáver de um animal, ou por ter estado a tratar de um morto, ou assim, então é necessário fazer as abluções rituais, fazer a lavagem. E nós encontramos Jesus, por exemplo, que escandalizava algumas pessoas, alguns fariseus, porque entrava em casa e começava a comer sem lavar as mãos. Não era uma questão higiênica, em primeiro lugar. Eles faziam, e o próprio evangelista explica, faziam a ablução, lavavam os braços até aos cotovelos. No caso de terem tocado alguém impuro, então tinham que fazer as abluções, as purificações e toda essa lógica para se protegerem do contágio do pecado, não é? Jesus também entende a vida enquanto contágio, só que ao contrário, né? Para contagiar de graça e contagiar de misericórdia, e não com medo de ser contagiado pelo pecado dos outros ou pela desgraça dos outros, né? Por isso é que é alguém que cura em vez de ser alguém que adoece.
Mas esta linguagem das lavagens rituais também, de facto, faz parte de toda a Escritura. E agora vou dar assim mais uns toques ainda assim de como é que a água aparece na Bíblia. Aparece também a maldição das águas. Muitas vezes na Bíblia, Antigo e Novo Testamento, a maldição das águas. As águas a serem usadas como símbolo de maldição, de desgraça. Como águas caudalosas, os inimigos entraram no nosso reino e tudo o levaram por diante e tudo o destruíram. Estas linguagens são usadas como destruição e morte, como simbólica negativa. Isto está muito associado ao desconhecido das águas, sobretudo à questão do mar, como eu já vos dizia há bocadinho. O mar é uma água que mata. E o mar era profundamente desconhecido. Eu digo isto rápido e peço desculpa àqueles que já me ouviram dizer isto 20 vezes, só nos últimos 2 anos. Que a expressão fundo do mar não aparece na Bíblia. Porque eles não imaginavam que o mar tivesse fundo. Não se esqueçam que eles imaginavam que era firmamento e depois águas para cima e águas para baixo. Infinito para cima e infinito para baixo. O que é isso de fundo do mar? Isso é estranho. Vocês aí no século XXI dizem coisas esquisitas. Fundo do mar? Tem fundo? Para baixo? Isto acaba? Aonde? Era impossível saber antes de inventar os escafandros. Era impossível saber antes de vermos os documentários da National Geographic, ou na SIC, ou no domingo ao fim da manhã. Não é? Como é que se sabia? O que é que era no fundo? Eu pergunto às pessoas hoje, o que é que era no fundo do mar? Dizem, corais, lixo, areia, lá. E gente que nunca lá foi. Mas sabemos estas coisas. Como é que o pessoal podia saber? Sabia uma coisa. É impossível ir lá, para baixo, lá nas águas, ir lá para baixo. É impossível ir lá e voltar vivo. Ou não voltas ou voltas morto. Ponto. Então, reparem, isto é exatamente o que nós dizemos da morte. Ninguém lá foi e voltou a vir para contar a história. Isto é o que nós dizemos da morte. Então, muito naturalmente, as águas de profundidade e as águas largas, as águas do mar de maneira muito particular, começaram a tornar-se símbolo da morte, da opressão. E depois, é simples. Deus, na lógica bíblica, Deus deu-nos a vida por respiração. Deus é o divino oleiro que nos moldou e como é que depois o barro se tornou ser vivente? Porque recebeu hálito, não é? E Deus insuflou nele o hálito da vida num beijo, não é? O que é que faz as águas? Faz exatamente o oposto. É que corta a graça, corta a vida, corta, mata. Então isto é claramente... Eu exagero sempre nos exemplos. Isto é evidentemente o contrário da lógica e da ação criadora de Deus. Isto é uma experiência descriadora, mortal. Então o mar começa a tornar-se um símbolo negativo, muitas vezes na Escritura. Muitas vezes. Por isso é que o povo bíblico, só para dar os 2 ou 3 exemplos típicos, o povo bíblico, para sair do deserto, rasga o mar rasga-se em 2, porque é símbolo da opressão. Não é H2O de um lado, H2O do outro, isso é impossível, sabem? As linguagens são muito mais bonitas do que isso. É muito mais do que um David Copperfield que vai ali à frente. É muito mais bonito do que isso. Mas é a opressão a abrir-se, a rasgar. É o mar da opressão, da escravidão e da morte. É por isso que precisamos de entender esta lógica do mar para percebermos o que Jesus diz aos discípulos quando os chama para serem pescadores de pessoas. Tirar as pessoas das águas, pescá-las, tirá-las das águas, da opressão, da morte, ou para percebermos o que é que os evangelistas estão a dizer de Jesus, quando dizem que ele caminhava sobre as águas. Se não sabemos o que é que as águas querem dizer nesta cultura bíblica, vai ser estranho isto, ou é das sandálias, ou era um truque que ele fazia. Ou então é o anúncio de Jesus ressuscitado, vitorioso sobre o mal e a morte, que é exatamente isso que os evangelistas estão a dizer. Ou porque é que o livro do Apocalipse, para falar da culminação da história, a culminação da criação, diz: eis que eu vi novos céus e nova terra, e o mar não existia mais. E não estamos a falar dos oceanos, e não estamos a falar da H2O com peixinhos. Estamos a falar de uma linguagem metafórica do mal, da opressão, da destruição. Isto dentro do plano da maldição das águas, que povoa a linguagem bíblica. Mas outra linguagem bíblica, a bênção das águas. Tal e qual como no batismo, vêem, é as águas na qual se sepulta e as águas na qual se nasce.
A bênção das águas também na cultura bíblica. A água que rega, que fecunda, e são tantos os salmos, são tantas as linguagens proféticas desta água que por onde passa tudo reverdeja. A água que mata a sede, como as gazelas que vão matar a sede, como os veados que vão beber. Assim eu, Senhor, procuro. Eu estou cheio de sede da Tua palavra, eu estou cheio de sede de Ti. A bênção da água, a água como bênção, como metáfora de desejo, de beleza. A bênção das águas também, num símbolo muito particular, que é o símbolo do poço. O símbolo do poço, da cisterna, das águas onde se vai beber. Lugar de encontro, lugar nupcial, lugar de enamoramento. Isaac e Rebeca, que se conhecem junto ao poço e dá casamento. Jacob e Raquel, que se conhecem junto ao poço e dá casamento. Isto tudo, conhecer-se junto ao poço das águas, conhecer-se quando se vai tirar água, normalmente dá casamento. É por isso que o evangelista João, para anunciar a nova e eterna aliança, as novas e eternas núpcias, também põe Jesus a encontrar uma pecadora junto ao poço, enquanto vai tirar água. E há ali toda uma conversa sobre maridos, em que ela já teve 5 e o que tem agora também não é dela, ou seja, já vai no 6º. E então quem é que está ali à beira do poço? O 7º, que é o número da plenitude na Bíblia, o 7º, definitivo marido. Está aqui, é o anúncio da nova e eterna aliança. Isto, claro que João coloca isto, mete-nos pelos olhos dentro, junto ao poço. E para o caso de nós não entendermos bem a linguagem bíblica, diz, os discípulos não estavam lá, tinham ido à cidade comprar alimentos, que é para nós vermos que eles estavam mesmo só os dois. Que é para nós percebermos que vai dar casório, como sempre na Bíblia. E não é o casório, evidentemente, entre Jesus e a sodona samaritana, mas é o casório da nova aliança entre Deus e a humanidade pecadora e a humanidade infiel. De maneiras muito bonitas. E nesta simbólica da água e do poço, da bênção do poço, nós somos introduzidos na aliança com Deus. Bom, eu falei da maldição das águas, e está normalmente associada às águas salgadas, e falei da bênção das águas, e está sempre associada às águas de cima, ou às águas que vêm do poço. Então, há uma outra linguagem bíblica muito importante em relação às águas, que é a linguagem da luta das águas. Na Bíblia, as águas lutam. E se vocês não se importam, que remédio, eu vou ler um bocadinho desta luta no último capítulo do profeta Ezequiel, capítulo 47. Vejam isto. Isto aqui está em côvados, a distância côvados, eu vou dizer em metros, para ficar mais, tá? Ninguém sabe quanto é que é um côvado, não é? Eu fui levado para a entrada do templo, Jerusalém, e eu vi ali água que corria de debaixo do limiar do templo para o lado do Oriente, porque a frente do templo dava para o Oriente. Oriente significa o futuro, na Escritura. A água corria sob o lado direito do templo, a sul do altar, e em seguida ele fez-me sair pelo pórtico do norte e rodear por fora até ao pórtico exterior que dá para o Oriente, onde a água estava a correr do lado direito. E o homem dirigiu-se para o lado do Oriente com um cordel na mão e foi medindo 500 metros. E fez-me então atravessar a água. Dava-me pelos tornozelos. Tornou a medir mais 500 metros e fez-me atravessar outra vez a água que agora me estava a dar pelos joelhos. De novo mediu mais 500 metros e de novo me fez atravessar a água que agora me dava pelos quadris. E mediu outros 500 metros e agora era uma corrente que eu já não podia atravessar porque a água tinha subido tanto que já era um rio que só se podia atravessar nadando. E então ele disse-me: viste, filho do homem? E fez-me voltar para a margem da torrente. Quando eu voltei, eis que havia ali na margem da torrente tantas árvores, de um lado e do outro lado. E eu ouvi que ele me disse assim: esta água que está a correr para o Oriente desce para Arabá e entra no mar. Ao entrar no mar, a água do mar fica boa. Resulta daí que em todo lugar por onde passar esta torrente, os seres vivos que o povoam terão mais vida.
haverá abundância de peixe, já que onde quer que esta água chegue, ela vai tornar a água toda boa, de maneira a que haverá vida em todo lugar que esta torrente atingir. E à sua margem existirão pescadores. Desde En-Gadi até En-Eglaim haverá lugares para estender as redes. Os peixes serão tantos e tão abundantes. Junto à torrente, na margem, de um lado e do outro lado, vai estar toda uma profusão de árvores, com frutos bons de comer, e com folhas que nunca murcham, e com frutos que nunca se esgotam. E vão produzir frutos novos em cada mês. Porque a água vem do santuário. E por isso os seus frutos vão servir de alimento e as folhas vão servir de remédios. Estão a ver a luta das águas? Esta mesma imagem que encontramos no último capítulo, capítulo 47 do profeta Ezequiel, vamos encontrá-la exatamente igual no último livro da Bíblia, no livro do Apocalipse. Exatamente a mesma imagem. Uma outra utilização da linguagem da água ainda na Escritura. A promessa da água. O milagre da água. Quando há coisas grandes a prometer, diz, olha, vai haver água. Epá, isto para gente que tinha a experiência do deserto. A água é uma grande promessa. A rocha que dá água quando Moisés vai com o povo na travessia do deserto e o povo está todo zangado, não há água, e Deus diz, bate com a vara na rocha e do rochedo saiu, brotou água. Depois São Paulo vai dizer, essa rocha era Cristo, Ele que é o manancial da água viva. A água prometida pelos profetas, quando os profetas sonham a esperança, quando os profetas anunciam a esperança que vem de Deus, quando os profetas põem na boca a promessa que Deus faz ao povo, normalmente usam a imagem da água. Vai haver água a brotar nos desertos. Vai haver rios a correr pelas estepes áridas. Eu vou, como ontem fiz com o evangelista João, hoje vou fazer com Isaías. E depois com João outra vez. Com Isaías. Vou-vos ler em Isaías, tudo seguido, os versículos em que aparece a água. Só que juntei tudo, para dar um texto só. Escuta, tudo que eu vou ler é só citação da Escritura, profeta Isaías. Eis o que promete o Senhor. Tirareis água com alegria das fontes da salvação. Nesse dia haverá torrentes de água abundante a escorrer das montanhas e das colinas, regos de água em terra ressequida. Os pobres andam à procura de água e não a encontram, com a língua ressequida. Mas eu, o Senhor, não os abandonarei. Eu farei surgir a água onde não a esperavam. Eu farei brotar rios nos morros escarpados e fontes no fundo dos vales. Eu transformarei o deserto num reservatório e a terra árida em arroios de água. Hão de glorificar-me, diz o Senhor, os animais selvagens, os chacais e as avestruzes, porque eu hei de fazer brotar água no deserto e rios na terra árida para dar a beber ao meu povo. Eu vou derramar água sobre quem tem sede e fazer correr rios sobre a terra árida. Eu vou derramar o meu espírito e a minha bênção como água. Estão a ver a água associada ao espírito e à bênção já no Antigo Testamento. Eu vou derramar água sobre quem tem sede e fazer correr rios sobre a terra árida. Eu vou derramar o meu espírito e a minha bênção como água. Atenção! Todos vós que tendes sede, vinde beber desta água. Mesmo quem não tem dinheiro, vinde. Levai trigo para comer sem pagar nada, vinho e leite, é tudo de graça. Também o profeta Isaías, lá no capítulo 45, diz que a palavra de Deus é como a água da chuva, que quando sai da sua boca, desce e não volta para ele vazia, sem cumprir aquilo que tem para fazer. Como a chuva que desce dos céus e empapa a terra e fecunda para dar semente ao semeador e fruto para comer, e não volta para o céu sem ter cumprido a sua tarefa, assim a palavra que sai da boca de Deus é como a água da chuva. Bonito, não é? Digam que sim, só para me dar um quentinho.
Como fiz em Isaías, agora vou fazer com João. Uni os versículos em João, os versos do Evangelho de João, em que aparece a água. Só para ouvirmos isto, só porque é bonito. Dizia João Batista, no Evangelho de João, tudo agora: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Eu também não o conhecia, mas foi para que ele se manifestasse que eu vim batizar com água. Quem me enviou a batizar com água é que me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito e poisar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Sempre a ligação, água, Espírito, sempre. E depois vamos até às bodas de Caná, núpcias, lembram-se? Já usámos esta imagem aqui hoje. Vamos até às bodas de Caná, em que as talhas, 6 talhas, as vasilhas das abluções, das purificações rituais, estavam secas, vazias. Jesus manda encher as talhas com água e a água é transformada em vinho. Sinal da passagem da antiga para a nova aliança. O povo da antiga aliança caminhava, e nós vimos isso no deserto, ainda há pouquinho vos falei do rochedo que batido da água. O povo da antiga aliança é um refrão típico da Escritura: caminhava a pão e água, a pão e água, a pão e água. O povo da nova aliança é o da Eucaristia, é pão e vinho, é pão e vinho, é pão e vinho. Tivemos muita sorte. No fundo é isso. Mas esta transformação de água e vinho não é um milagre simplesmente, é uma linguagem maravilhosa da passagem da antiga para a nova aliança. Do povo caminhando no deserto a pão e água, ao povo caminhando com o Senhor a pão e vinho. O pão que é Ele e o vinho que Ele dá. E o vinho que é sanguíneo. O vinho que é vida. Vinho que é de subir à cabeça. Sangue que é de trocar o passo. Sangue de inebriar. Apareceu uma certa mulher para tirar água. São 2 capítulozinhos à frente no Evangelho de João. E Jesus disse-lhe: dá-me de beber. Se tu soubesses quem te pede de beber, tu é que lhe pedirias e ele te daria água viva. Todo aquele que bebe desta água tem sede outra vez. Quem bebe da água que eu dou nunca mais tem sede. Porque a água que eu dou torna-se dentro dele uma fonte a jorrar, vida sem princípio nem fim. E ela disse: dá-me dessa água para que eu não volte a ter sede e não tenha de vir cá buscá-la. Mais à frente está Jesus em Jerusalém e diz assim, diz o evangelista, disse em voz alta: quem tem sede, venha a mim e beba. Já ouviram isto, não já? Atenção, quem tem sede, ouviram, não foi? Quem tem sede, venha a mim e beba. É como diz a Escritura, disse Jesus: do seu coração hão de correr rios de água viva. E já antes tinha dito a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não entra no reinado de Deus. Na lógica, na presença, na ação, no movimento, no dinamismo salvador de Deus. Olhem, eu fiz também do livro do Apocalipse. Já agora. Também, do livro do Apocalipse. Só que onde é que aparece a água no livro do Apocalipse? Só primos um livro do Antigo Testamento, Isaías, um Evangelho, João. E agora o último livro do Novo Testamento, o Apocalipse. Só para ficar assim, o ramalhete mais direito. A partir de agora é só o livro do Apocalipse. Eu vi novos céus e nova terra, e o mar não existia mais. E eu vi um ancião, e o Cordeiro, que é o Senhor ressuscitado, que está no meio do trono. O Cordeiro que a todos apascenta. Vê a imagem? Um Cordeiro a apacentar, não é? Um Cordeiro pastor. Um Cordeiro que a todos apascenta e conduz às fontes da água viva. E Deus enxuga todas as lágrimas de toda a gente. Vem a luta das águas outra vez. Conduz às fontes da água viva, e Deus enxuga todas as lágrimas de toda a gente. E ouvi uma voz que me disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o A e o Z, o princípio e o fim. Ao que tiver sede, eu lhe darei a beber gratuitamente da nascente da água da vida. E depois levou-me e mostrou-me um rio de água viva que brilhava como se fosse cristal.
Este rio saía do trono de Deus e do Cordeiro. E o livro do Apocalipse, ou seja, a Bíblia toda, acaba assim. Sabem como é que acaba a Bíblia? O último livro da Bíblia, como é que acaba? Acaba assim. Já falámos em núpcias, não já? E água. O Espírito e a esposa, que é a humanidade. O esposo é o Senhor ressuscitado, na lógica bíblica. O Espírito e a esposa dizem: vem! Ao noivo, ao Senhor. Quem escuta isto, diga também: vem! E agora vai acabar a Bíblia. Quem tem sede, que se aproxime. Quem quiser, venha beber gratuitamente da água da vida. Fim. A Bíblia acaba com este convite da água viva. E depois só diz: quem acrescentar coisas aqui, tem mais 3 versos a seguir a isto, que já não fazem parte da narrativa. Quem acrescentar coisas aqui vai se lixar. E quem cortar coisas daqui também se vai lixar. Vem, Senhor Jesus, Maranatá. Ponto. Mas a narrativa bíblica termina aqui. Termina assim. Quem tem sede, venha e beba. Quem quiser, venha beber da água, beber gratuitamente da água da vida. Estão a ver este voo que fizemos longo assim pela Escritura, desde o primeiro livro, desde a primeira frase do primeiro livro até a última frase da narrativa do último livro. Viram? E por fim, como é que se glosa esta sede de água nos últimos dias de Jesus, na maneira como Jesus viveu os últimos dias? Bom, o evangelista João conta que na hora definitiva da vida de Jesus, o ato que ele escolheu foi pegar numa bacia com água e começar a lavar os pés aos discípulos. Diz que foi assim que ele quis inaugurar a sua hora. Está na abertura do capítulo 13 do Evangelho de João. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao excesso, até ao extremo, sabendo que tinha chegado a sua hora, sabendo que vinha do Pai e que ia para o Pai. Ele tirou o manto, cingiu uma toalha à cintura, pegou numa vasilha com água, debruçou-se para os discípulos e começou a lavar-lhes os pés. Mais profundo ainda do que isto, é óbvio nos Evangelhos, e é escrito, está literal, Jesus entendeu a sua entrega, o seu dom final, como um batismo. O Filho do Homem vai ser batizado, diz. Podeis receber o batismo que eu vou receber, diz ele para os discípulos. Jesus fala da sua morte, Jesus fala da sua entrega como um batismo. Jesus fala da oblação máxima da sua vida, da mais radical entrega da sua vida, como consumação do batismo começado lá no Rio Jordão. Estou a ser claro. E por isso Jesus entende e fala da sua morte como batismo. O Filho do Homem vai ser batizado. Podeis ser batizados do mesmo batismo que o Filho do Homem. É esta linguagem batismal que Jesus utiliza para dizer a sua consagração. Quase um pormenor. Nos Evangelhos sinóticos, ainda no domingo ouvimos aqui, o sinal que Jesus combinou para preparar a ceia pascal, ou seja, na sua última noite de vida, o sinal que Jesus combinou foi assim, mandou 2 discípulos: vocês vão ali à povoação e virá ao vosso encontro um homem com uma bilha de água. Sigam-no. Quando virem passar um homem com uma bilha de água, vão atrás dele e ele vai levar-vos a uma casa. Este era o código. Foi isto que Jesus tinha combinado. Quando virem passar um homem com uma bilha de água, sigam-no, porque e a casa onde ele entrar, vocês entrem. É aí que se vai preparar a Páscoa que vamos comer juntos. O que é que este sinal tem de especial? Quer dizer, não, é que nenhum homem andava com bilha de água. Carregar a bilha de água era um serviço que só as mulheres podiam fazer.
Por isso é que fica muito fácil identificar. Se fosse normal um homem andar com bilha d'água, ninguém tinha água canalizada. Né? Então, imaginem que era, quando virem uma mulher passar com uma bilha d'água, vão atrás dela. Qual? Qual delas? Né? O homem com a bilha d'água. O sinal foi este, o homem com a bilha d'água. O que é que Jesus está a dizer aos discípulos? Sim, é tudo ao contrário. Sim, é um homem com uma bilha d'água, sim, é isso. É um sinal tão paradoxal quanto esse. O evangelista João, quando conta Jesus na hora máxima na cruz, a morrer na cruz, a frase que coloca... O evangelista João é o mesmo que nos conta o diálogo de Jesus com a samaritana. Se tu soubesses quem é que te pede de beber, tu é que lhe pedirias a ele e ele te daria água viva. Este mesmo evangelista que nos contou, que nos ofereceu este diálogo, quando narra a hora máxima definitiva na cruz, põe Jesus a dizer em alta voz: tenho sede. Para ver se nós ouvimos o mesmo. Se tu soubesses quem te pede de beber, tu é que lhe pedirias e ele te daria, e nem deixamos a frase acabar. Há um soldado que lhe crava ao lado e começa a brotar sangue e água, diz o Evangelho, de alguém vivo, 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 abundantemente vivo. É isso que significa sangue e água, que significa. E começou do seu lado aberto, brotou vida e vida. Vida e vida, vida e vida. A fonte de toda a sacramentalidade, quer dizer, a fonte de toda a presença de Jesus no meio de nós. Este lado aberto, este flanco aberto, é a fonte inesgotável, a nascente inesgotável. É a rocha golpeada. Lembram-se do Moisés no deserto? É a rocha golpeada da qual sai água viva e superabundante, que é a água do seu sangue. É a água seiva. E é por aí que o evangelista nos leva. Ele que nos falou numa água viva junto ao poço. E depois nos leva de novo a ouvi-lo dizer: tenho sede, dá-me de beber. Para ver se nós depois vamos lá beber do seu flanco, do seu lado aberto.